pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, tanto faz. Porque o nosso curso, ele é de quê? Ele é de quê? Como você pode observar aqui, ele é de História, exatamente isso, é o nosso curso de História, ok? Então o nosso curso de História aqui, ele tem esse objetivo de ser completo e ajudar vocês aí em qualquer parte, beleza? Que cai o conteúdo de História. O e-mail está aqui, o historiacomp1@outlook.com, o Facebook Istuçá e o celular para mensagem, o 3291650267, beleza? Aqui no Facebook, pessoal, se vocês quiserem me adicionar, pode, porque no Facebook eu posto todos os dias exercícios e dicas para provas, tranquilo? Relacionado ao conteúdo de História, óbvio, né? Então vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre História do Brasil. Estamos falando ainda daquelas aulas do projeto Revoltas do Brasil. As Revoltas do Brasil, parte 6. Onde nessas revoltas aqui eu falo das revoltas que vão desde lá do primeiro da colônia, né, até a Primeira República, né? Então eu falo aqui até a Primeira República, tranquilo? Então, beleza. Eu tô ainda pegando uma série desse troço aqui. Então eu falo de revoltas desde a colônia até da Primeira República. Tranquilo? Então são aulas que vão desses conteúdos, desde colônia até da Primeira República. Vamos falar sobre introdução, Noite das Garrafadas. Ok? Vamos lá então. Introdução. Primeiro reinado. Problemas. É muito importante, pessoal. O Brasil nasce independente agora, né? O Brasil é um país, né, livre, fora dos domínios português, é monárquico e nasce com uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta. Mas o Brasil nasce com dívidas. Por quê? No intuito da independência, ele tem que pagar uma quantia a Portugal e pede esse dinheiro emprestado a quem? A Inglaterra. O problema era que, no primeiro reinado, você vai observar grandes gastos, principalmente com guerras. No caso da Guerra da Cisplatina, né, na tentativa ainda de conseguir ter a apropriação da chamada Banda Oriental, né? Nesse caso, pessoal, o que nós observamos, a província da Cisplatina, quer dizer, o que nós observamos é que, nesse momento, começa uma briga de separação, né? Até chegar um ponto em que a Inglaterra vai intervir. E nesse caso vai levar tanto prejuízo tanto para o Brasil quanto para a Argentina. O que nós observamos é que esses vários gastos durante a guerra e também o medo que começa a partir pela população por causa do serviço obrigatório, o pessoal ir para a guerra, isso vai começar a levar uma insatisfação muito grande, principalmente a crise econômica que vai começar a assolar no Brasil. E também os abusos, a centralização do governo nas mãos do imperador, nas mãos de Dom Pedro I, onde você vai observar a insatisfação de vários brasileiros, como nós já observamos já. Nós temos já a Confederação do Equador, onde pessoas portugueses são privilegiados com cargos mais próximos de alta, né? Entre outras coisas, nós já vimos na aula anterior. A volta, defesa de sua filha Maria da Glória. A abdicação de Dom Pedro se dá em 1831, né? A partir desse ano nós temos o começo, né, quando Dom Pedro sai a favor do seu filho, Pedrinho, né, que era novo, não poderia ainda tomar as rédeas do governo, tem esse começo do período regencial. Mas quando Dom Pedro sai, ele sai por causa dessas pressões internas, principalmente também aí do Partido Brasileiro, que vai levar esses vários conflitos entre brasileiros e portugueses, tranquilo? E, nesse caso, ele volta, né, por causa também dessa pressão, mas também pela defesa do trono que está no poder de sua filha, Maria da Glória. Quando o Dom João VI é assassinado, o que acontece?
Isabel nomeia Pedro como imperador de Portugal. Mas o problema é que Dom Pedro, né, vai ser aí o Dom Pedro IV, ele não pode ser presidente, ser imperador de dois países. A Constituição de 1824 não deixava isso. Né? E o que vai acontecer? Ele vai se abdicar do poder de Portugal em favor de sua filha Maria da Glória. Mas o problema é que seu irmão, Dom Miguel, né, a favor, né, apoiado pelas cortes, em que as cortes vão falar que Dom Miguel é a pessoa legítima, né, para tomar o poder, por causa que Dom Pedro levantou armas contra Portugal, no caso da independência do Brasil, ele não tinha essa legitimidade para assumir o poder. Ou seja, todos aqueles que fossem da sua linhagem, eles eram pessoas que não estavam adequadas para assumir o governo. Então Dom Miguel é aclamado rei de Portugal em favor das cortes. Dom Pedro volta para defender esse status de Maria, né? Aí você vai ter uma guerra entre pedristas e miguelistas, onde a Inglaterra e entre outros numa aliança vão favorecer Dom Pedro, que vai sair vitorioso e vai tomar-se como imperador de Portugal. Tranquilo, pessoal? E ele vai abdicar em 1831 a favor de Dom Pedro, de Pedro II, né, que vai ser, para sair do Brasil. Então, pessoal, nós temos nesse momento em que o primeiro reinado, ele nasce com esses problemas, né? Esses problemas políticos e econômicos, que vão, óbvio, gerar a abdicação de Dom Pedro I. Tranquilo, pessoal? Um desses problemas é a Noite das Garrafadas, que vai ser um marco muito importante. Por quê? O assassinato de Libério Badaró. A Libério Badaró, pessoal, é um italiano, ele nasce na Itália, vem para o Brasil em 1826, né, com ideias liberais, começa a ser liberal, criticando e tudo mais. Ele funda um jornal, o Jornal Observador Constitucional, e nesse jornal ele começa a fazer duras críticas e denúncias ao autoritarismo de Dom Pedro I. E o que acontece? O Liberó vai para a cidade dos Pés Juntos, né? Em 1830 ele é assassinado, voltando para sua casa. Hoje na rua de sua casa tem o seu nome. Nesse assassinato, pessoal, o principal nome que surge é o nome do imperador, né? Por causa dessas duras críticas que ele fazia contra o governo autoritário de Dom Pedro. Dom Pedro começa a fazer viagens, né, em busca de apoio, as coisas e tudo mais. Ele viaja para Minas Gerais, lá recebe várias críticas, né? Ele começa a ser questionado pela morte de Liberó, entre outras coisas. Ele volta para o Rio de Janeiro. O Partido Português, ele começa a querer mostrar um apoio frente a Dom Pedro, faz uma festa, né? Mas o Partido Brasileiro, vendo que o Brasil passava por uma crise econômica, sente-se revoltado e começa a tirar pedras e garrafas, né? O problema, pessoal, é que Dom Pedro I, ele tinha uma vida assim um pouco mais deixada, né? Dom Pedro I se vê muito por causa das imagens dos amantes, aquelas coisas e tudo mais. Dom Pedro I não se importava muito, pessoas viam que Dom Pedro I não se importava muito com o Brasil, queria muitas festas, entre outras coisas. Esse desdeixo de Dom Pedro I, somado a esse autoritarismo de Dom Pedro I, e o Brasil em crise, vai levar à abdicação de Dom Pedro I. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de revoltas do Brasil. Sobre o quê? Agora, sobre as revoltas provinciais, né? Do chamada período regencial. Valeu, pessoal! Revoltas do Brasil, na nossa próxima aula.